O tema desta pregação é quebrantamento e restauração. Quebrantamento e restauração. Que o Espírito Santo de Deus fale conosco nessa manhã. Te convido para ficar de pé comigo, numa posição de reverência e prontidão diante de Deus e de sua palavra. Vamos ler os 15 primeiros versos. Diz assim a palavra do Senhor: no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Em pé na plataforma estavam os levitas, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Hasabneias. Se você não teve filho ainda, fica essa sugestão aí. Serebias, Odias, Sebanias e Petaías conclamavam o povo dizendo: levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para sempre. Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe-o de Ur dos caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Escolheu Abrão e deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles para que o atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra em águas agitadas. Tu os conduziste de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo, aleluia, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Tu desceste ao monte Sinai, dos céus lhes falaste, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes. Fizeste que conhecessem o teu sábado santo e lhes deste ordens, decretos e leis por meio de Moisés teu servo. Na fome deste-lhe pão do céu e na sede tiraste para eles água da rocha. Glórias a ti, Jesus. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra que sob juramento tinhas prometido dar-lhes. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram aos teus mandamentos. Somente até aqui. Deus de glória, quão grande tu és, quão maravilhoso tu és, quanto poder e glória, quanta graça e misericórdia, quanto amor, Senhor. Obrigado, Pai, por podermos ler esta palavra, que foi, Senhor, ó Deus, cumprida, Senhor, escrita há milhares de anos atrás. Obrigado porque ela é viva e eficaz, Senhor, para falar aos nossos corações e mentes, para, Senhor, ó Deus, tocar a nossa vida, para nos mostrar a Tua vontade, para, Senhor, abrir os nossos olhos, Senhor, e revelar o Teu querer. Então vem sobre nós, Senhor, com a Tua graça e com o Teu poder, e ministra sobre nós com a Tua palavra.
Fala aos nossos corações, Pai, porque precisamos muito de Ti, em nome de Jesus, amém. Podem sentar-se, glória a Deus, aleluia. Falamos bastante, principalmente na última década, sobre avivamentos, buscar o avivamento, buscar, o derramar do Espírito Santo, o fogo do Santo Espírito de Deus. Diversos reavivamentos aconteceram durante toda a história do povo de Deus, da história da humanidade. E quando o povo de Deus se quebrantou, quando o povo de Deus o clamou, o Senhor derramou da sua graça, e não será diferente em nosso tempo. Eu creio que quando nós nos curvarmos de todo o nosso coração, quando nós nos quebrantarmos de todo o nosso coração e entendimento, o Senhor, na sua infinita graça e bondade, vai derramar sobre nós porção que nunca antes experimentamos do seu Espírito, da sua presença. No capítulo anterior, no capítulo 8, nós vemos que Neemias reuniu o povo para ouvir a palavra. Não foi para ouvir simplesmente uma canção, não foi para contar uma história, não foi para eles baterem papo, não foi para ter simplesmente uma reunião social. Eles se reuniram para ler o livro da lei, o livro de Deus, a palavra de Deus. E nós vemos no capítulo anterior que a leitura, a explicação, a aplicação da palavra de Deus trouxe ao povo choro pelo seu pecado, mas também trouxe a alegria de Deus de novo à vida daquele povo. O momento de nos quebrantarmos, de nos arrependermos, de suplicarmos a Deus, não se limita a um momento de choro. Se nós olharmos para essa palavra, nós vamos ver que quando eles ouviram a palavra de Deus, quando eles se quebrantaram diante do Senhor, e choraram, e lamentaram, e se arrependeram dos seus pecados, o Senhor trouxe a eles a alegria, a alegria que fortalece, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Nós vimos ali, também no capítulo 8, que a liderança, os servos do Senhor, o escriba Esdras, Neemias, como servo do Senhor, estavam ali, se quebrantando diante de Deus. E às vezes nós queremos tanto que os nossos filhos sejam cheios do Espírito Santo, e devemos aprender que nós somos liderança sobre eles. E se nós clamarmos a Deus, o Senhor, Ele vai ouvir o nosso clamor, e vai derramar do seu Espírito sobre nossa vida e sobre aqueles que estão debaixo da nossa liderança. Os líderes da igreja, os professores da igreja, os líderes de ministério, vamos buscar mais o Senhor, porque aprendemos aqui na palavra de Deus, no capítulo anterior, a pregação de 2 semanas atrás, que quem tomou a iniciativa não foi o povo, foi a liderança. Eles se reuniram para se aprofundar no estudo da palavra de Deus. E sabe qual foi o resultado? Restauração da vida deles e do povo de Deus. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e há áreas caídas, há áreas derrubadas, há coisas que vemos que não está bem, há compartimentos da nossa vida que não estão iluminados pela luz de Cristo Jesus. Mas ou o Senhor é Senhor de nossa vida por inteiro, ou Ele não é. E não adianta simplesmente o ato religioso, porque aquele povo podia bem sacrificar novilhos a Deus, podia bem cantar alguns hinos, mas faltava a eles arrependimento. E quando eles se arrependeram, quando eles ouviram a palavra de Deus, eles se arrependeram, e o Senhor operou na vida deles. Essa reunião de estudo da palavra de Deus levou cerca de 24 dias. Nós vemos lá desde o capítulo 1, do capítulo 8, verso 1, até o início aqui do capítulo 9, diz: no 24º dia,
Então, cerca de 24 dias eles pararam para estudar a palavra de Deus. Eu não lembro a última vez, eu não lembro nem se isso já aconteceu na minha história, na minha caminhada, de participar de um estudo de 24 dias da palavra de Deus. Não era 24 dias lendo um capítulo por dia, era se debruçando por horas, um quarto da manhã, um quarto do dia, aliás, que para eles, cerca de 3 horas, tem até algumas traduções que dizem um quarto do dia, leram a palavra, outro quarto do dia, né, choraram e lamentaram pelos seus pecados. O que havia de diferente ali, irmãos? Pensa comigo, o que havia de diferente? Havia fome da palavra de Deus, havia sede de Deus. Quando aquele livro começou a ser lido, quando a palavra de Deus começou a ser lida, eles queriam não somente ouvir, mas queriam entender, queriam mais, queriam saber mais de Deus, porque a palavra de Deus, ela não fala só sobre promessas e bênçãos, ela revela quem Deus é. E aquele povo, quando começou a ouvir sobre quem Deus era, qual era a vontade de Deus, qual era a direção de Deus para as suas vidas, o quanto distante da direção de Deus eles estavam, eles começaram a criar no seu coração mais fome, mais sede de Deus, e ficaram ali 24 dias, estudando as escrituras sagradas, e chorando pelos seus pecados, e clamando a Deus, e se arrependendo dos seus maus caminhos. O estudo da palavra e a obediência trouxeram a eles um poderoso reavivamento para aquele povo. O povo de Israel foi reavivado, cheio do Espírito Santo. Não precisava que Neemias ficasse chamando ninguém em casa. O Espírito foi derramado sobre todos, e eles se quebrantaram, e choraram, e clamaram, e buscaram o Senhor, e o Senhor se revelou a eles. Para você ter a noção de quão importante foi esse momento na história do povo de Deus, não existe na história bíblica nenhum outro relato de um culto tão impressionante como esse. Foi um culto de quase um mês. Eles não queriam ir para suas casas, eles não queriam voltar ao trabalho, eles estavam clamando pelo Senhor de uma forma que nunca havia acontecido antes. Um culto impressionante. Quando o povo viu os seus líderes buscando o Senhor, eles se reuniram durante este mês inteiro para estudar a palavra de Deus. Eles não estavam mais preocupados com suas casas, com suas construções, com seus negócios. Não era mais a coisa mais valiosa de suas vidas. Agora a coisa mais valiosa de suas vidas era o próprio Deus. E a palavra é a forma que o Senhor decidiu se revelar a nós. Existe a revelação natural, mas existe a revelação específica, que é a palavra de Deus e o próprio Cristo. Então o que nós vemos aqui, vamos ler novamente aqui os primeiros versos, diz assim: no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Olhe para mim agora, o que aconteceu ali? O que aconteceu? Em primeiro lugar, houve quebrantamento, contrição diante de Deus. Eles se reuniram e se esvaziaram de si mesmos, jejuaram. Às vezes nós não conseguimos receber mais de Deus, ou buscar o Senhor, ou perceber o quanto nós precisamos mais de Deus, porque nós estamos cheios demais, ocupados demais, com nossos próprios alvos, nossas próprias metas, nossas próprias preocupações, nossa incredulidade, nossa arrogância de achar que é só pedir perdão a Deus, Senhor me perdoa, e segue em frente. Mas não choramos pelos nossos pecados. Irmão, o pecado, ele pode matar você, ele pode matar seus filhos, ele pode amaldiçoar até a 4ª geração. O pecado é algo que desagrada a Deus, que ofende a Deus, é inimizade com Deus. Então errar os alvos de Deus é algo terrível, é grave demais. Só que nós vivemos numa geração que arrefece isso e diz: não é bem assim,
Deus entende. Os israelitas viviam, olha irmãos, milhares de anos atrás, uma situação bem semelhante. Os povos ao redor deles não achavam que eles estavam tão errados assim. Eram povos idólatras, uma cultura pagã, rejeitavam obedecer a Deus, não conheciam a Deus, mas o povo de Deus tem a oportunidade de conhecer a Deus. O Senhor se revelou a mim, a você, está se revelando nessa manhã, mais ainda. Então nós não podemos tratar o mal, o erro, o pecado, de uma forma qualquer. O povo, ele se quebrantou. Em primeiro lugar, houve quebrantamento. O povo, ele se absteve de comida, não foi só por uma questão religiosa, de falar assim, não, vou jejuar para que vejam que eu sou uma pessoa santa. Não foi isso que aconteceu. O jejum não é só você ficar com fome, o jejum é você quebrar a rotina da satisfação automática dos seus apetites. Lembra disso? Jejum é quebrar a rotina automática, da satisfação dos meus apetites, quaisquer que sejam os seus apetites. É um momento que eu interrompo esse ciclo a minha vida, e digo assim, me esvazio e digo, Senhor, eu preciso de Ti, eu quero me voltar para Ti. Então o povo jejuou e se cobriu de pano de saco, que significava o quebrantamento mais profundo, era um símbolo de contrição, arrependimento, humilhação, de profundo quebrantamento. O povo reconheceu seus pecados. Queremos reavivamento, queremos ser abençoados, queremos que a igreja seja cheia do Espírito Santo. Eu quero, irmãos, eu desejo isso. Eu desejo ver um dia em que a presença de Deus vai ser tão grande neste lugar, que as pessoas que passarem na rua vão ser atraídas para cá. Eu desejo ver o avivamento que houve na vida de outros irmãos nossos no passado, onde um servo do Senhor, cheio do Espírito Santo, entrou numa fábrica, acho que foi Moody, foi Wesley, foi Moody, que entrou numa fábrica, ou John Wesley, não sei, depois digo aos irmãos, entrou numa fábrica para falar com o gerente. Enquanto ele passava, as máquinas atrás dele iam parando. Sabe por quê? As pessoas, pela presença de Deus na vida daqueles, sem ele falar nada, pela presença de Deus na vida daqueles homens, daquele homem, as pessoas iam reconhecendo os seus pecados, iam parando de trabalhar e começavam a chorar, e dizer, meu Deus, me perdoa, meu Senhor, me perdoa, da presença de Deus na vida daquele homem. Mas nós, como os israelitas, estamos numa posição relativamente confortável. Nós estamos casando nossos filhos e dando eles em casamento, nós estamos trabalhando, nós estamos estudando, nós estamos construindo nossas casas, nós estamos fazendo nossas lives, nós estamos com alguns seguidores na internet, cada um aqui que gosta das redes sociais, nós vemos nossos filmes, nós saímos para fazer o nosso lanche. A vida está seguindo. Para os israelitas também, a vida estava seguindo, mas não é isso que o Senhor quer para nós somente. O Senhor quer muito mais para nós. Ele quer derramar sobre nós o seu Espírito. Ele quer nos fortalecer, Ele quer nos arrancar de fato das trevas, de qualquer tipo de comunhão com o mal, fazer de nós de fato o seu povo, para que nós possamos vê-lo como Ele é. Nós precisamos nos preparar para morar nos novos céus e na nova terra.
É isso que o Senhor nos chama nessa manhã. É por isso que o Senhor estava chamando aquele povo. Eles estavam voltando para onde, irmãos? Para Jerusalém. Eles tinham sido levados cativos pelo seu mau comportamento diante de Deus, pela sua desobediência, pela sua maldade, pela sua perversidade. Seus inimigos venceram eles, levaram para o exílio, para o cativeiro babilônico, e agora o Senhor, na sua misericórdia, estava trazendo eles de volta para a terra da promessa. Para a terra da promessa. Sabe o que o Senhor estava falando para eles? Eu, na verdade, estou restaurando a vocês não só a terra, não só as muralhas, não só o templo, mas a vida de vocês. O que o Senhor tem para mim e para você é nova vida em Cristo Jesus. Vamos viver em nome do Senhor esta nova vida de fato. Eu quero o reavivamento. Eu busco o Senhor. Mas antes do reavivamento, tem que ter choro, humilhação, quebrantamento diante de Deus. Sabe o que diz a palavra de Deus em 2 Crônicas 7,14? Tenho certeza que parte de nós já leu esse texto. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Se humilhar. Às vezes nós até chegamos diante de Deus e falamos: Senhor, desculpe usar esse termo, irmãos, mas só para ilustrar, foi mal. Vacilei, né, Senhor? Me perdoa aí. Falamos como quem lamenta algo qualquer, mas a palavra do Senhor fala sobre humilhação. É você chegar diante de Deus, contemplar o Senhor em sua santidade, em sua pureza, em seu poderio, em sua graça, chorar diante de Deus e falar: meu Deus, sem ti eu não sou nada, me perdoa, Senhor. Não quero voltar ao vômito como um cão, Senhor, me perdoa. É humilhação, é isso, é quebrantamento, é você parar de culpar a Deus e você olhar e se responsabilizar pelas suas atitudes. Porque às vezes nós, diante das nossas falhas, sabe o que nós dizemos? Ah, se Deus quisesse, o Senhor me transformaria. Mas isso não é verdade. O Senhor já operou, continua operando. Ele já enviou o seu Filho Jesus, já morreu na cruz por você e por mim. Resta-nos lutar em nome do Senhor, clamar a Deus e nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Reavivamento começa com choro, humilhação e quebrantamento diante de Deus. Nós não podemos adorar o Rei da Glória antes, irmãos, de contemplarmos com tristeza os nossos erros. Às vezes nós pensamos assim, talvez alguns aqui estejam pensando: puxa, o pastor está pegando pesado hoje, uma palavra pesada. Às vezes nós ouvimos tanto sobre arrependimento e não entendemos, e que o Espírito Santo de Deus abra o nosso coração, abra a nossa mente. Às vezes nós olhamos nosso pecado e lamentamos, até temos remorso, mas não é arrependimento. Arrependimento é mudança de rumo, é decisão diante de Deus. Falar: Senhor, não quero voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu não quero, Senhor, ó Deus, enxergar como eu enxergava antes. Eu quero, Senhor, enxergar conforme a luz do teu rosto, conforme o Senhor vê, conforme o Senhor enxerga. Eu quero amar como o Senhor ama. Eu quero perdoar aqueles que me ofenderam. Eu quero abandonar, Senhor, os meus maus caminhos. Aquele povo parou, diz aqui, eles se reuniram para jejuar. Diz mais: vestiram pano de saco, se humilharam, puseram terra sobre a cabeça, como quem, num ato quase que desesperado, falando para Deus: Senhor, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. E eu pergunto a você: qual foi a última vez que você jejuou, se quebrantando diante de Deus? Porque às vezes nós jejuamos para que o Senhor nos dê alguma coisa.
Nós jejuamos para que alguém seja curado, nós jejuamos para que uma dádiva venha sobre nós, nós jejuamos em prol da nossa família, mas este povo não estava jejuando para ganhar nada de Deus, eles estavam jejuando em arrependimento, em quebrantamento, olhando para o Senhor e sabendo o que eles estavam fazendo, e eles estavam conscientes do seguinte: eu não estou caminhando nos passos que o Senhor deseja para mim, eu preciso voltar urgentemente para o Senhor de todo o meu coração. Era isso que eles estavam falando diante de Deus. E eu pergunto a você: qual foi a última vez que você jejuou em arrependimento, em quebrantamento? Eles jejuaram e oraram por eles, mas também apresentaram a Deus: Senhor, os nossos antepassados pecaram contra Ti. Qual foi a última vez que nós jejuamos, clamamos a Deus, não somente pelo perdão dos nossos pecados, mas apresentamos a Deus a vida da nossa família, da nossa igreja, dos nossos pais, e dizemos: Senhor, perdoa, porque eles pecaram contra Ti. Depois dessa atitude de jejum, de quebrantamento, em meio a esta atitude, sabe o que eles fizeram? Se separaram de tudo que Deus condena. Diz aqui o texto: os que eram de ascendência israelita, verso 2, tinham se separado de todos os estrangeiros. Se fosse hoje, o pessoal iria dizer que isso é preconceito, né? Que é preconceito, que é xenofobia. Não era xenofobia, não era uma questão de nacionalidade só. O que o texto fala é: aqueles que serviam a Deus, os israelitas, o povo de Deus, se separaram daqueles que não eram do povo de Deus. Eles estavam vivendo no meio, né, de povos, e influenciados por povos que detestavam a Deus, que se opunham ao Senhor. E aí a palavra do Senhor diz assim: os israelitas, eles se separaram. Separação quer dizer consagração. E eu te pergunto: quem são teus melhores amigos? Quem são nossos melhores amigos? Com quem temos andado? Será que nossas amizades, nossas conversas têm agradado a Deus? Será que o nosso bate-papo tem agradado ao Senhor? Eles estavam se quebrantando e obedecendo a Deus, se separando para Deus. Eu te convido: se separa para o Senhor, se volta para o teu Deus, busca o Senhor enquanto você pode achar. Esse mundo é só ilusão. Esse mundo é só ilusão, queridos. Nós não podemos nos perder em meio à nossa vida. Os israelitas estavam perdidos, mas a palavra de Deus chega, eles começam a ouvir a palavra de Deus, quem é Deus, a sua vontade, o seu querer, as suas ordenanças, e começam a se quebrantar, a chorar e pedir: Senhor, nós queremos mais de Ti. E passam um mês estudando as Escrituras Sagradas, e agora eles se separam e dizem assim: não, eu não posso mais continuar junto com as pessoas que detestam o Senhor. Ou eu vou ficar junto a eles para pregar o Evangelho, ou se eles estão, na verdade, influenciando a minha vida, eu vou me separar deles. Eu vou me separar. Quebrantamento, irmãos, envolve obediência. E nós aprendemos aqui na semana passada que nós não devemos viver por estatística, por números, mas por obediência. Não devemos viver baseado na nossa cultura, mas por obediência a Deus. E aí então o povo toma a decisão de deixar aqueles que não eram de Israel e se consagrar ao Senhor. Aqueles que não haviam se convertido, eles se separaram. No momento de jejum, talvez seja o momento de você desligar sua televisão, se separar para Deus um tempo.
Esquecemos o que é jejuar, esquecemos o que é nos consagrar, mas em nome de Jesus vamos retomar isso, igreja. O Senhor nos chama porque Ele nos ama. Sabe por que o Senhor estava permitindo a esse povo aqui através de Neemias ouvir a sua palavra? Porque Ele amava esse povo. Sabe por que nós estamos reunidos nessa manhã? Porque o Senhor te ama. Não há comunhão fora da verdade. Se separar é isso, é não ter comunhão com aquele que não ama a verdade. Eu não estou falando para você não conversar com pessoas, não estou falando para você não ser um bom colega de trabalho, estou falando sobre aliança. Quando ele fala de separação aqui, não era não entrar, não se aproximar de um não judeu, não ter aliança. Se nós olharmos aqui as pregações passadas de Neemias, o que nós vamos nos lembrar? Que Sambalate, Tobias, inimigos do povo de Deus, tinham aliança com muitos dos nobres do povo de Deus, eram familiares, porque o povo de Deus havia se misturado com os outros povos, com povos que não criam na verdade de Deus, que não amavam o Senhor, e agora nesse quebrantamento o que eles fazem? Não, eu tenho que me separar para Deus. A minha aliança principal é com o Senhor. Deixa eu falar com você novamente. A sua aliança principal é com o Senhor, é com Deus Todo-Poderoso. Se há alguma aliança tua que está corrompendo a tua vida com Deus, ela tem que ser colocada de lado e você priorizar a tua aliança com o Senhor. Não há comunhão fora da verdade. Crava isso no teu coração. Comunhão que agrade a Deus fora da verdade não existe. O problema aqui não era um problema racial, era um problema de fé. Quem crê em Deus, quem ama Deus, e quem não crê no Senhor, quem abomina o Senhor, quem detesta Deus. Unir-se a pessoas de outros povos para o judeu era na verdade transigir em relação à sua fé, à sua santidade, era aceitar um tipo de sincretismo, e às vezes nós aceitamos o sincretismo também. Nós criamos alianças com pessoas que servem a outros deuses, e o Senhor, Ele quer que nós nos separemos, não de uma forma preconceituosa, conforme diz a nossa cultura atual, mas bíblica, dizendo: Senhor, que os meus melhores amigos sejam cheios do Teu Espírito Santo, que eles Te temam, que eles confessem fé em Ti, senão eles serão meus colegas, mas não poderão ser meus amigos profundos. Não posso ter aliança com eles. O quebrantamento envolve também confissão de pecado. Quando somos iluminados pela verdade, nós deixamos de nos justificar. Eu não sei se sou só eu que tenho esse mau hábito, mas eu acho que biblicamente eu vejo isso na vida de muitos homens, na história de Deus, na história do povo de Deus. Quando nós erramos, nós tentamos nos justificar. Foi por aquilo, foi por isso, foi por aquilo outro, né? Eu estava fraco, eu estava cansado, eu estava num momento difícil. Você já fez isso diante de Deus? Eu já fiz. Foi porque era um momento muito difícil, eu não conseguia suportar a pressão, a dificuldade. Mas quando nós somos iluminados pela palavra de Deus, acaba qualquer justificativa e você reconhece: meu Deus, foi contra Ti que eu pequei, como Davi falou diante do Senhor. Confissão é o maior sinal de arrependimento, é você confessar: fui eu mesmo, Senhor, foi contra Ti que eu pequei, fui eu que fiz isso, eu me arrependo. Sabe o que diz Provérbios 28:13? Diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Meu Deus, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha que palavra, guarda essa palavra no teu coração, anota aí, Provérbios 28:13.
O que encobre suas transgressões jamais prosperará. E a prosperidade bíblica não é somente ter recurso, a prosperidade bíblica é ter vitória em suas lutas. Lembra disso? Prosperidade na Bíblia é você ter vitória em suas lutas. Mas aquele que confessa o seu pecado, suas transgressões e deixa, não basta confessar. Ouve aí, não basta você confessar a Deus, você tem que confessar e abandonar. Diga, abandonar. Temos que confessar e abandonar. Alcançará o quê? Misericórdia. Outra coisa que a palavra de Deus nos ensina aqui, verso 2: os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e maldade dos seus antepassados. Uai, o que eu tenho a ver com o pecado do meu pai? O que eu tenho a ver com o pecado do meu irmão? A palavra de Deus diz que nós somos o que? Um corpo, um só rebanho. Se o teu irmão está feliz, se alegra com ele. Se ele está triste, chora com ele. E se ele está em pecado, abandona o teu irmão? Hein? Pisa no teu irmão? Acusa ele? Fala, bonito, hein? Pecador miserável. Hã? É assim? Não é. O que a palavra de Deus fala? Eles se quebrantaram, jejuaram, choraram e começaram a confessar a Deus e a pedir perdão a Deus pelos seus pecados e pelos pecados dos seus antepassados, dos seus irmãos. A culpa é comunitária. A culpa é comunitária. Sabe o que é mais terrível no pecado? Em transgredir, em fazer aquilo que é detestável diante de Deus? Não é só você que sofre, todo mundo sofre. Acho que você não tinha pensado nisso ainda, né? A gente costuma não pensar nisso. Não é só, deixa eu falar novamente, não é só sua família, é todos que estão ligados contigo. O pecado, irmãos, é muito pior do que qualquer doença, do que qualquer câncer. Ele se alastra, ele destrói, ele sabe, ele esfria, ele mata, ele traz toda sorte de males. Toda sorte de males. Ele nos separa de Deus. E quando o Senhor vê a igreja, você crê que o Senhor vê a igreja como um corpo? Você crê nisso? Então quando o Senhor olha para nós nessa manhã, Ele vê um povo. Quando o Senhor olhava para os israelitas, aquele era o seu povo. Não importava se era da família de Neemias ou de Jesua, era o povo. Então se houvesse pecado na família de Jesua, era pecado do povo. Então a culpa é comunitária. Biblicamente é isso mesmo. Quando nós vemos o pecado de Acã, nós vemos a culpa comunitária. Todo mundo pagou por causa daquele homem. Todo mundo. Então, quando você pensa em servir a Deus, também, deixa eu te dar uma boa notícia. Da mesma forma, quando você busca o Senhor, quando você clama ao Senhor, quando você serve ao Senhor, quando você diz não ao mal e você busca andar nos caminhos do Senhor, não é só você que é abençoado, todo mundo que está perto de você recebe da bênção de Deus, e de forma muito mais intensa. Por quê? Porque o Senhor, o pecado, na verdade, as maldições alcançam até a quarta gerações, mas a bênção de Deus alcança até 1000 gerações. Diga glória a Deus. Então vamos buscar o Senhor, clamar por Ele, servi-lo de nosso coração, nos arrependemos de verdade, chorar diante de Deus. Não é aquele choro fingido, não, é abrir o coração e começar a falar: Senhor, eu fiz isso, eu tenho andado longe de Ti,
até vou nos cultos, mas meu coração está longe de Ti, meus pensamentos estão longe de Ti, eu não estudo Tua palavra, eu não busco estudar a Tua palavra, não tenho prazer na Tua palavra. Isso tudo você deve falar a Deus. Não tenho vontade de ir na escola bíblica, eu não tenho vontade de pregar a Tua palavra. Senhor, eu estou mais cheio das minhas vontades seculares do que em relação à vida contigo. Quantas vezes nós sentimos muito mais prazer quando estamos fora da presença de Deus, fora do espaço, né? Que a gente acha assim, não, mas esse lugar é o lugar de Deus, a igreja, tá? Isso é o sintoma de que você está mal. Porque o prazer verdadeiro, a alegria verdadeira vem de Deus, vem do Senhor, e Ele quer te abençoar. Então no verso 6 aqui, Neemias, ele fala, aliás, no capítulo 1, verso 6, quando Neemias ouve que Jerusalém está destruída, e que o povo que está lá está em grande miséria e sofrimento, o que Neemias faz? Neemias confessa ao Senhor, não só o seu pecado, mas o pecado do povo. Diz assim: os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos, para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor dos teus servos. Ele estava orando em favor do povo. Quando você jejuar e clamar a Deus pelo perdão dos teus pecados, clama pelos teus filhos, clama pela tua esposa, clama pela tua igreja, clama pelo teu pastor, clama. Somos um corpo em Cristo Jesus. Se teu irmão for abençoado, você também será. Se ele for perdoado, você vai receber essa bênção também. E aí Neemias continua: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecados contra ti. E no capítulo 9 que nós lemos nessa manhã, no verso 2, diz que eles confessaram seus pecados e os pecados dos seus antepassados. A responsabilidade é coletiva. Sabe, quando você ora pelo teu irmão, quando você ensina a palavra de Deus a ele, você está fortalecendo esse teu irmão, está abençoando ele. Para de pensar individualmente somente. Olha para a tua vida, mas olha para o teu irmão. Liga para ele, ora por ele, clama por ele. Se ele está em pecado, vai até ele, confessa ao Senhor o pecado dele, diz: Senhor, perdoa o meu irmão, não sabe o que ele está fazendo agora, tem compaixão dele, traz ele de volta. Nós não podemos nos isolar, nós somos uma família, um rebanho, um corpo. Todo mundo importa. Esse negócio de vidas negras importa, isso é uma balela, uma mentira. Toda a vida importa. E trazendo aqui para a igreja, todos importam aqui, do mais antigo ao mais recém-chegado, todos importam. São vidas diante de Deus. Jesus morreu pelo teu irmão e por você também. Ele se deu naquela cruz para que você tivesse vida, vida em abundância, para que você não estivesse mais debaixo do jugo do pecado e do mal. Ele morreu a tua morte para você viver a vida abundante. Teu irmão também é alvo desse amor. Quando o membro sofre e se esfria, todo o corpo deve sentir. Não podemos abandonar os nossos irmãos. Amém, queridos? Quebrantamento é produzido pela palavra de Deus. Quebrantamento não é algo que você faz artificialmente, de você começar a lembrar dos teus pecados e chorar só. É a palavra de Deus. Sabe o que o Senhor está fazendo hoje? Ele está ministrando sua palavra sobre nós. Quando a palavra de Deus é lida, explicada, aplicada, então os corações se derretem. É isso, é a palavra de Deus. Nós precisamos resgatar a centralidade da palavra de Deus na nossa vida, no nosso dia. No nosso dia. A supremacia das Escrituras, a primazia da pregação.
Você se reuniu com teu irmão na cafeteria, abre tua Bíblia no celular, lê um texto, ora com ele. Nós somos o povo de Deus. Meu Deus, nós temos que nos lembrar disso, que nós não somos deste mundo, nós estamos de passagem. E a luz que ilumina nossa caminhada é a palavra de Deus. Ele diz: não cessa de falar das palavras deste livro, e fala sobre ela quando você estiver andando, quando se sentar à mesa, fala sobre ela também. Fala sobre a palavra de Deus. Sabe o que diz o apóstolo? Não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus, poder para salvar, poder para libertar. A palavra de Deus, ela deve estar no centro do nosso dia, amém? Não só no domingo, no centro do nosso dia. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, todo que crê, e toda a escritura é inspirada por Deus. Para de dar ouvidos ao diabo e a pessoas usadas por Satanás, que te dizem assim: você sabe, né, que a Bíblia foi escrita por homens. Aí você diz: sim, eu sei, mas ela foi inspirada por Deus. A palavra é de Deus. Esse é um livro santo, o próprio Senhor se revelando a nós. Nós precisamos expor essa palavra. Olha, deixa eu te dar uma dica. Quando você fala da palavra para uma pessoa, essa palavra também está te abençoando. Então se coloca diante de Deus e diz assim: Senhor, eu vou falar da tua palavra pelo menos para uma pessoa por dia, mesmo que seja um versículo e um comentário de 30 segundos, 10 segundos, sei lá quanto tempo você vai precisar. Você pode dizer e conhecereis a verdade vos libertará, para o teu colega de trabalho, e dizer: você sabe quem é a verdade? Jesus. Não é uma ideia, a verdade é uma pessoa, Ele é a verdade, Ele é o Salvador. Levei 5 segundos para dizer isso. Se você fizer isso, você vai abençoar uma vida, e você vai ser abençoado. A palavra de Deus tem poder, é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Aí a gente diz assim: Senhor, me dá do teu poder. O Senhor já te deu. Dentro de você, se você crê no Senhor Jesus, está a palavra de Deus, está acessível às tuas mãos, e está o Espírito Santo de Deus. Então se quebranta, jejua, suplica, se arrepende dos seus maus caminhos, clama ao Senhor, e Ele vai derramar sobre você o renovo, a paz, a alegria. Ele vai te abençoar, e não somente você, vai abençoar toda a tua casa, vai abençoar a tua igreja, vai abençoar os teus familiares, porque a bênção do Senhor alcança até 1000 gerações. Amém, queridos? Que o Senhor abra nosso entendimento nessa manhã. Para de tentar outros caminhos. Sabe qual é o caminho para você ser reavivado e fortalecido? Quebrantamento, arrependimento. Se quebranta diante de Deus, se arrepende, porque o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa, esse alcançará a misericórdia. Amém? Deixa eu terminar esta palavra te falando uma história. Um seminarista, antes disso, às vezes nós ouvimos palavras como: se arrepende, se quebranta, se humilha, e você diz assim: puxa, acho que Deus não me ama. O Senhor te ama. Sabe qual é a solução para a sua vida e para a minha vida? Não é desistir da tua fé, não é você viver como um fanático, um ermitão, longe de todo. Eu não posso pecar, vou me isolar. O pastor falou que eu não posso ter aliança com gente que não crê em Jesus. Olha, eu vou
vou comprar uma casa para mim lá no Pico do Sana e não vou deixar ninguém se aproximar. Não é isso não. Ou talvez você diga aí, poxa, que peso isso. Mas não é um peso. É porque o Senhor te ama. Ele te quer bem. E aí, para ilustrar sobre isso, eu quero te deixar uma história. Um servo de Deus, um professor, filósofo, teólogo, brilhante, Dr. Karl Barth, dando aula no seminário, já há pelos seus 60 anos. O seminarista vira para ele e pergunta a ele: Dr. Barth, e aí ele olha para o seminarista e ele pergunta assim: qual é a maior verdade? Qual é a maior verdade que sempre vem à sua mente? Aí ele virou para o seminarista, olhou nos olhos dele e disse: Cristo tem amor por mim. Cristo tem amor por mim. E aí ele completou: pois a Bíblia diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Jesus te ama, Ele tem amor por você. No momento desse quebrantamento, não é um momento para você desistir da vida, desistir da fé, nada disso. O momento do quebrantamento é o momento da gente reconhecer que o Senhor nos amou, que Ele nos quer bem. Deixa eu terminar essa pregação te falando: vai dar tudo certo. Não acabou, não acabou ainda. O Senhor está cuidando de você, Ele está te chamando para uma aliança mais profunda com Ele. E aí precisa do quebrantamento, do arrependimento, mas Ele te ama, Ele está cuidando de você. Ele te amou tanto, que sabia que você não resistiria na tua própria força, que enviou o seu próprio filho. O Pai te amou muito, e esse amor não muda. O amor de Deus não muda, Ele continua te amando. Vai dar tudo certo. Busca o Senhor, traz a palavra para o centro da tua vida, do teu dia, de tudo que você, das tuas decisões. Traz a palavra de Deus. Volta a jejuar, faz propósito com Deus. Pastor, quantos dias? Faz você com o Senhor. Pode ser uma semana, um dia, pode ser um jejum de Daniel de 21 dias. Aquele povo ficou 24 dias lendo as escrituras, estudando com o professor. E sabe o que aconteceu? Aquele povo começou a glorificar a Deus, que é a segunda etapa da pregação. Depois que eles se quebrantaram, jejuaram, confessaram os seus pecados, eles começaram a exaltar a Deus, eles começaram a ver quem Deus é. Sabe por que às vezes você não consegue ver a glória de Deus como Ele é? Porque seus olhos estão embaçados pelos teus pecados. Mas quando você confessa os teus pecados, o Senhor, Ele abre os teus olhos e Ele se revela. E aí eles começaram a glorificar a Deus aqui, e os levitas começaram a falar: louvem a Deus, bendigam o Senhor, glorifiquem o Senhor. E eles começaram a dizer: bendito seja o teu nome glorioso, bendito seja, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Quer dizer, não há nada que possamos falar, Deus, para te louvar por tudo que tu és, porque tu és maravilhoso demais, bom demais. Sabe o que eles estavam dizendo? Senhor, agora nós podemos, Senhor, ó Deus, desfrutar das tuas delícias, da delícia da tua presença, do prazer, Senhor, ó Deus, da comunhão contigo, de te ver como tu és. Aleluia. Que o Senhor faça isso conosco, que nós possamos nos quebrantar, confessar nossas maldades, nossa hipocrisia, nossa arrogância, nossa incredulidade,
a dureza do nosso coração, nossos pecados ocultos, escondidos, nossas más intenções, as palavras malditas, nosso mau hábito, mau comportamento. Meu Deus, e que no meio desse quebrantamento, o Espírito Santo de Deus restaure em nós a sua presença gloriosa, e que nós possamos ver o Senhor como Ele é. Como Ele é. Amém? Eu quero te convidar nessa manhã. Se você diz assim: pastor, eu quero esse Jesus em minha vida. Eu não quero viver somente na periferia da presença de Deus. Eu quero mergulhar na presença do Senhor. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Todos de olhos fechados, feche os teus olhos, curve sua cabeça. Se você nessa manhã diz: pastor, eu quero abandonar os meus maus caminhos, eu quero voltar para o Senhor Jesus de todo o meu coração, é só você levantar uma de suas mãos, eu vou orar por você. Isso, é isso mesmo, é você e o Senhor. Oh, aleluia, é você e Jesus. Ele vê tua mão erguida, Ele vê a tua mão erguida, assim como Ele viu aquele povo clamando, chorando, se arrependendo, decidido a se separar para Deus. Ele vê tua mão erguida nessa manhã e diz: filho, eu recebo a tua entrega. Quero também convidar você que diz assim: pastor, eu quero mais de Deus, eu quero que essa palavra se cumpra na minha vida, eu quero ver o Senhor como Ele é, não apenas como um religioso, mas como um filho do Deus Altíssimo, como uma filha do Deus Altíssimo. Você que diz isso ao Senhor e diz: Senhor, eu quero mais de Ti, levante uma de suas mãos, quero orar por você também. Isso. Pai Celestial, Deus querido, maravilhoso Tu és, maravilhoso Tu és. Perdão, Senhor, perdão, Senhor. Perdão, meu Deus, pelos nossos muitos pecados, meu Deus. Perdão, meu Deus, pela dureza do nosso coração, pelas nossas decisões erradas, Senhor, contrárias à Tua vontade, por deixarmos Tua palavra no canto da nossa vida, em vez dela estar, Senhor, no centro de quem nós somos. Perdão, Senhor, por buscarmos alegria e prazer, Senhor, ó Deus, onde eles não estão. Esquecermos que Tu és a fonte de toda alegria, de todo prazer, Senhor, ó Deus, de toda plenitude, de toda satisfação. Tu és a vida, Tu és a luz dos homens, Tu és o Senhor dos senhores. Nós erguemos nossas mãos e Te pedimos perdão, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa, Senhor. Nos quebrantamos diante de Ti, clamamos, Senhor, ó Deus, eu clamo pelo perdão, Senhor, não só dos meus pecados, mas de toda essa congregação. Tu conheces o nosso coração, Pai. Tu sabes, Senhor, ó Deus, tudo que acontece,
nossas intenções, nossos pensamentos. Tu sabes tudo, meu Deus. Não há nada oculto aos seus olhos. E eu clamo, Senhor, perdoa os meus irmãos, perdoa, Senhor, perdoa o teu povo que aqui está, perdoa, Senhor, perdoa aqueles irmãos que estão distantes, meu Deus, mas que fazem parte deste rebanho. Meu Deus, estende tua graça sobre eles, estende tua graça sobre eles, estende a tua graça, Senhor, sobre nós que aqui estamos, aqueles que estão aqui no meio de nós, presentes, Senhor, ó Deus, nessa assembleia, mas estão longe de Ti, estão, Senhor, caminhando longe de Ti, fazendo o que Tu reprovas. Meu Deus, tem compaixão e perdoa, Senhor. Queremos mais de Ti, mais de Ti. Por isso, Senhor, nesta manhã nós decidimos, Senhor, nos separar para Ti, nos separar para a Tua glória, nos separar para o Teu louvor, nos separar, Senhor, para Te buscar, nos separar, Senhor, que possamos, ó Deus, manter isso sempre na nossa mente, no nosso coração, que nós somos o Teu povo, o rebanho do Teu pastoreio. Estamos só de passagem, Senhor, por este mundo, mas estamos caminhando para os novos céus e nova terra, Senhor, para Jerusalém celestial. Oh Deus de glória, Deus de glória, que a Tua palavra, Senhor, ó Deus, seja a luz que ilumina o nosso caminho, nosso coração, nossa vida, nossas decisões, que possamos compartilhar do Evangelho, que é o Teu poder, Senhor, com pelo menos uma pessoa, Senhor, ó Deus, por dia. Meu Deus, quantas vezes temos nos calado, passamos dias sem proclamar a verdade. Isso tem, Senhor, ó Deus, nos enfraquecido. Motiva o nosso coração, o Espírito Santo desperta-nos para isso, para vivermos, Senhor, ó Deus, agarrados com as Escrituras, lendo, estudando, Senhor, aproveitando, Senhor, cada aula, cada minuto de ensino, cada, Senhor, oportunidade, Senhor, ó Deus, para Te conhecer mais, para, Senhor, ó Deus, ler mais de Ti, para aprender mais de Ti, e também, Senhor, para proclamar, ensinar, compartilhar da Tua palavra. Faz de nós, Senhor, canais do Teu fluir, em nome de Jesus eu Te peço, Te pedimos isso, Senhor, para que, Senhor, ó Deus, a Tua vontade plena e gloriosa seja feita em nossa vida, para que o Teu plano glorioso, Senhor, de nos avivar, de nos reavivar, Senhor, ó Deus, se cumpra em nossa vida, nesta geração, meu Deus. É o que nós Te pedimos nessa manhã. Mais uma coisa, Senhor, queremos Te agradecer, porque apesar, Senhor, ó Deus, dos nossos pecados, das nossas lutas, das dificuldades deste mundo, dos nossos inimigos, nós cremos que Tu tens amor por nós. No meio desta oração eu quero te convidar a você falar isso para o Senhor. Eu creio que Tu me amas, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio que Tu me amas. Eu creio, Senhor, que Tu nos ama, que vai dar tudo certo. Então conduza-nos, Senhor, pelo Teu caminho, conduza-nos, Senhor, em Tua direção, conduza-nos, Senhor, debaixo da Tua mão forte, que nos abençoa, que nos protege, que nos guia, Senhor. Abençoa esta semana, Senhor, que começamos aqui em Tua casa, abençoa os dias que estão por vir. Grava essa palavra e nos lembra, Senhor, ó Deus, por vezes, Senhor, no dia e por todos os dias, Senhor, temos que nos quebrantar para sermos cheios de Ti, em nome de Jesus, amém, amém. Fiquemos de pé, graças a Deus. Estenda suas mãos para a bênção final. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor Jesus Cristo resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz. Ao Rei a glória, vamos louvá-lo, aleluia. Chamamos, Senhor, toda glória a Ti, Jesus, Te bendizemos, aleluia. Antes de sair, abençoe teu irmão que está perto de você. Se você não sabe o nome dele, pergunte. E olha, que Jesus te abençoe ricamente. Iveson, Deus te abençoe, tá bom? Deus te abençoe, querido.